Olá! Olá! No vídeo de hoje, a gente vai apresentar para vocês uma reabilitação por completo, com todos os tratamentos, pode dizer, que a gente acaba realizando aqui na clínica. Eles vão estar envolvendo implantes dentários, as lentes de contato ou as lentes de porcelana e também as facetas de resina. Então, a gente consegue reabilitar os casos, desde que, logicamente, muito bem planejados, com pacientes que vêm até de outras cidades que não sejam aqui de Blumenau. A gente consegue fazer as entregas de resultados, como vocês vão ver e que a Morgana vai apresentar para a gente. Então vamos lá. Essa paciente, bem como o Gia colocou, é uma paciente que não é de Blumenau, aliás, ela é bem longe, né? Então ela chegou até a gente com esse sorriso. Então a queixa dela era assim que tinha muito um dente de cada cor, né? Dente manchado, um dente muito escurecido, os premolares já muito escurecidos, enfim, não tinha harmonia desse sorriso. Isso aqui já era uma prótese sobre implante, né? Ela já tinha realizado implante há muitos e muitos anos atrás. Esse aqui, esse canino, também é uma prótese sobre implante. Então ela queria um pouco mais de harmonia entre essas próteses sobre implante e as próteses sobre os dentes dela, tá? Então aqui eu vou passar para vocês verem, ó, mais um pouquinho o sorriso dela. Então você pode ver que realmente não tem harmonia, que a mordida está bem cruzada. Então tem várias coisas que ela estava se incomodando, né? O sorriso de perfil, então bastante espaço aqui entre os premolares, né? Então a gengiva vai começando a ter uma certa retração e vai começando a dar esse triângulo onde impacta alimento, enfim, uma série de coisas que também começam a incomodar. Fora que essa região fica uma região muito amarelada, né? Uma região muito difícil e que às vezes não clareia com clareamento porque já é um tecido de cimento, não é um tecido de esmalte, né? Porque é por causa da retração gengival. E vale a pena reforçar também que esse caso, por exemplo, ele já está com essas reabilitações, como a gente comentou. Essa paciente já tem implantes, já tem próteses sobre implantes e está Sim. essa mistura de cores ou mistura de materiais que mesmo a gente às vezes tendo a mesma cor entre resina, entre porcelana ou talvez até entre dente, pelo fato de serem texturas diferentes, vai gerar essa diferença E ela de não cor, estava tá? mais contente, né? Então aqui, uma visão agora sem os lábios, né, que é a moldura. Então aqui vocês veem já os implantes dela com a prótese aparecendo bem a cinta metálica. Então por mais que é uma coisa que não aparecia no sorriso dela, ela se incomodava muito. A própria pessoa se incomoda, né? Não é só o que os outros conseguem ver, é quando ela se olha no espelho, é quando ela vai escovar os seus dentes, ela vê aquilo e tem uma sensação ruim e ela queria melhorar, melhorar por ela mesma, né? Para ela poder se olhar melhor, se sentir melhor quando ela estivesse na frente do espelho. Isso é bem comum entre os pacientes, que a gente Uhum. percebe que às vezes até alguém venha comentar ou fale diversas vezes, eu acho que poderia melhorar seu sorriso, poderia melhorar a sua condição e tal. A pessoa assim, mesmo assim, às vezes ela não despertou o interesse. E aí nessa hora que a gente vai acabar mexendo e entregando o resultado que a paciente espera. Isso mesmo. Então, assim, aqui o canino também, vocês podem ver que o canino também está aparecendo a cinta metálica, né? Então, no implante dela. Esse implante é um implante, quando a gente tirou, vocês vão ver na moldagem, um implante bem vestibularizado, tá? Esses implantes dela foram colocados há anos atrás, mas não foram colocados nas melhores posições do mundo, tá? Então, aqui vocês conseguem ver a inclinação do canino, e essa inclinação, além de lateral, ela tá bem para fora. Na hora da moldagem vocês vão conseguir ver. Então aqui então, tá o caso dela, né, em que a gente vai trocar, substituir todas essas próteses, né, tanto só um pouquinho, a prótese sobre o implante inferior, as próteses sobre implantes superiores, vamos fazer facetas de resina nesses elementos dela naturais, e esses dentes aqui nós vamos fazer em porcelana, por conta de ter já porcelana, 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 aqui porcelana, então, aqui central e lateral resolvemos fazer de porcelana também, tá? Para ter mais harmonia, né? Como um dente central, os dois centrais eles têm que ser do mesmo material. Para a gente conseguir harmonia, para a gente conseguir uma reflexão de luz mais parecida com o normal, os dois incisivos centrais têm que estar no mesmo material, tá? E seria interessante também que sempre fosse, talvez, em pares. Os centrais, os laterais. Então, se eu tenho dois, talvez, dentes por superiores para o lado direito, seja no material de porcelana, os outros dois, talvez, do outro lado deveriam ser de porcelana,
para poder, talvez, criar esse equilíbrio. Tem casos aqui que, por exemplo, a gente consegue fazer uma reabilitação até sobre essas porcelanas, que já viram em vídeos anteriores, que a gente consegue fazer essa adaptação para que a pessoa também não tenha que desgastar o dente vizinho para fazer o material Sim. cerâmico. Mas sempre eles, de uma certa forma, em pares e Funciona equidistantes. melhor, né? Exatamente. Então aqui uma visão dos dentes inferiores, onde a gente vai trabalhar com as facetas de resina, então não precisa um desgaste, então um tratamento extremamente conservador, porque aqui ela tem os dentes, os próprios esmaltes, claro que elas têm algumas restaurações antigas, isso aqui é algumas restauraçõezinhas, a gente vai fazer remoção disso aqui e colocar resina novinha, tá? Então aqui fazendo a moldagem no arco superior, então aqui a gente já preparou, né, para lente de porcelana, esses dentinhos, moldagem, olha aqui do que eu falei, isso aqui é um transferente de moldagem, olha a posição, que terrível essa posição, né? Um canino bem vestibularizado, então isso é sempre um desafio para quem está fazendo a parte de prótese, conseguir realinhar tudo isso, né? Aqui já escolhendo cor, então ela já está aqui com um jogo de provisórios, então sempre que a gente remove, né, o paciente pensa a primeira coisa, mas eu vou ficar sem dente, quanto tempo eu vou ficar sem dente? Então, gente, nesses casos não fica, entra e sai no consultório com os dentes, a gente remove toda aquela reabilitação antiga, a gente prepara os dentes para lente de porcelana e a gente faz provisórios sobre esses elementos. Então, em nenhum momento essa paciente ficou sem os dentes, tá? Ela não saiu em nenhum momento sem os dentes. Então, aqui ela com o jogo de provisórios e a gente escolhendo a cor da nova reabilitação, tá? Aqui a gente já tinha feito as facetas de resina embaixo, então vocês já conseguem observar uma harmonia, né? Um brilho, uma translucidez muito mais bonita nos elementos inferiores. E aqui agora a gente já tinha preparado tudo, feito a moldagem dos dentes superiores, e estávamos escolhendo que cor. Essa paciente especificamente, ela foi muito clara em dizer que ela não queria dentes brancos, ela não queria em hipótese nenhuma. Ela queria dentes com cor de dente, ela não queria um dente que aparentasse muito claro. Então foi bem uma escolha dela, a cor dessa reabilitação. Aqui, isso aqui é uma escala de cor de gengiva, né, que a gente faz, porque esses elementos aqui, como já está aparecendo o abutment do implante mesmo, que foram feitos há muitos anos atrás e muito vestibularizados, a gente vai usar uma gengiva artificial nesses implantes, né, tanto no canino quanto nesses três elementos, para esconder esse metal. Então, a gente faz uma escolha de cor para uma escala de gengiva para ver que cor que mais se assemelha à gengiva do paciente, tá? Aqui a gente está fazendo uma prova, tá? Isso aqui é só uma prova estrutural mesmo. Então, assim, isso aqui é zircônia, tá, pessoal? Então, isso aqui, hoje em dia, é o que substitui antigamente o metal, né? A zircônia, ela é extremamente dura, até mais que o metal, e só que ela é branca, né? Então, extremamente estética, para não ficar aquele dente acinzentado, feio, que ficava aquelas coroas metalocerâmicas com aquela estrutura enorme de metal, e o paciente ficava com um sorriso acinzentado, né? Então, hoje a gente usa a zircônia para que a gente possa ter um dente com mais translucidez, possa ter um dente mais natural. E até Tá? para o laboratório, o fato de ter esse fundo mais claro facilita até na hora da aplicação do material cerâmico, como a Morgana falou, senão sempre vai estar puxando uma cor mais escura, mesmo que nos materiais metálicos, com cor de metal mesmo, fica aquele acinzentado, colocado um opaco em cima daquilo, mas mesmo assim fica uma cor artificial. E o Isso. branco, é que nem imaginar, eu pintar uma parede preta, eu pintar uma parede branca, o fundo branco sempre me dá Mais mais fácil, né? opções e melhores, uma Nesse visualização caso aqui melhor. também era o sonho dela passar o fio dental, mas esses implantes dela que eles não podem, em hipótese nenhuma, ser isolados, porque esses implantes dela são implantes que não estão em posição ideal, não tem mais a quantidade de osso ao redor deles ideal, enfim, tem uma série de coisas que a gente não pôde fazer essa prótese unitária, então a gente fez ela unida, mas com as coroas cimentadas individuais, para que a paciente tivesse a sensação de passar o fio. Ela ficou super feliz. Então aqui o provisório, mais uma vez para eles colocarem, né? O provisório ainda tem uma diferença de cor, mas aqui o provisório mais justamente para a gente ver alinhamento de sorriso, né? A mordida, a gente vê a altura dos incisivos. Então, com isso aqui a gente consegue ter uma base para fazer a porcelana. Estou aqui provando mais uma vez a estrutura, agora vocês já veem a estrutura de uma forma bem diferente, né? Então aqui com a gengiva artificial, e com os elementos que a gente fez unitários para cimentação, tá? O canino também, né? Já conseguimos mascarar aquele metal e já a zircônia com maquiagem para receber a coroa,
tá? Isso provando em boca. Então, se vocês olharem rapidamente, vocês já quase não conseguem ver essa emenda, né? A gengiva artificial, ela fica muito bonita, se for bem feita, né? Então, as pessoas já no sorriso já não conseguem detectar aonde que ela tá. E aqui os dentes preparados, onde vão ser feitas a instalação de todos os elementos em porcelana. Então, aqui o caso já finalizado, né? Então, instalamos todos os elementos em porcelana superiores, então descruzamos a mordida, realinhamento, da cor escolhida pela paciente. Então, ela queria um dente que não fosse da escala de dentes clareados, ela queria uma cor que fosse da escala de dentes normais, né? Então, a gente reabilitou ela em B1, B2. As facetas de resina super em harmonia com as facetas de porcelana superiores, então hoje a gente consegue isso, né? Superior ela fez em porcelana, embaixo fizemos em resina, e sim, a mesma cor, o mesmo brilho, a mesma textura, tá? Então aqui o sorrisão aberto dela, vocês podem ver que aqui ela não mostra a gengiva, né? Ela mostra só o iniciozinho da papila, mas ela ficou muito feliz de ter aquela sensação de não ter aquele metal aparecendo, de estar tudo certinho, então para ela isso é muito E importante. essa observação que a Morgana comentou, ela até vai poder apontar ali, que o paciente até certo ponto vai ter mesmo a percepção de passar o fio, Sim, ele vai. que é o que a gente acaba escutando de quem tem os seus dentes. Às vezes, infelizmente, a gente pergunta se faz uso do fio dental e a pessoa, até sendo sincera, ela fala que não. E quem, infelizmente, não pode ou não tem condições de passar pela sua estrutura dentária, Tem o sonho tem de o passar sonho o de fio, querer poder né? passar o fio dental. Então, não tem a maneira de passar, nesse caso, como a Morgana bem comentou, de maneira completa, mas aquela percepção de tirar Aqui, esses então, ela espacinhos lá. consegue, né? Ela consegue passar o fio até aqui, ela consegue subir, passar o fio até aqui. Ela só não consegue invadir aquela gengiva artificial que tem que ser higienizada por baixo, mas que também hoje existem formas muito simples de se fazer, tá? Então, aqui uma visão, lembram daqueles pré-molares que tinha aqueles triângulos, né? Aquela gengiva, o cemento aparecendo, da retração gengival. Então, aqui a gente já fechou bem, tá? Do outro lado também, conseguimos fechar bem os espaços, tá? Para que ela tenha realmente uma harmonia nesse sorriso dela. Então, aqui vocês conseguem ver uma lente de porcelana e uma coroa sobre implante, exatamente da mesma cor. Então, isso aqui são estruturas base que a gente chama completamente diferentes, né? Uma é um componente de implante, a outra é um elemento natural, recebendo uma porcelana e ficarem exatamente da mesma cor. Esse tipo de trabalho pro profissional, pro dentista, é o caso mais desafiador, porque a gente tem que comparar dois dentes que estão muito na frente e, como a Morgana falou, com estruturas internas muito diferentes. Para o dentista, às vezes é mais fácil reabilitar um paciente sem dente nenhum, que não tenha nenhum, que a gente vai fazer todo um planejamento, vai fazer uma montagem de acordo com o que ele também espera, mas quando eu já tenho um como referência, que é aquele que ela já tinha, que é o Papai do Sim, Céu lá de cima que deu para nós, esse dente dela natural, então a gente tem que criar uma forma de criar um mimetismo, criar uma harmonia entre o vizinho para que eles fiquem literalmente é. semelhantes. E esses casos mesmos onde é coroa sobre dente, as três aqui sobre implante, sobre dente, sobre implante, sobre dente e lá atrás sobre implante, então são casos muito complexos, né? A gente tem uma mistura muito grande e tem que dar uma harmonia no final disso tudo que ninguém saiba o que é o que depois de um sorriso, né? Aqui os dentes inferiores, então as facetas também feitas, né, de premolar a premolar, todas as facetas direitinho, então realizamos Aqui as de todas resina, elas, né? as de resina, claro, com um sorriso, com as resinas Estelite, que dão brilho, que dão esse brilho que vocês estão vendo, igual da porcelana superior, que a gente só consegue com essa resina, né? E aqui uma visão, então, de como a paciente chegou, né? E como a gente conseguiu entregar esse resultado agora com muito mais harmonia, né? Que é o que ela queria. Então a gente conseguiu corrigir algumas coisas de mordida, conseguimos dar mais harmonia, dar muita naturalidade nessa parte aqui do sorriso dela, que estava incomodando muito, né? E é isso aí, então um caso bem desafiador, mas então para dizer que todo caso, por mais que a paciente já tenha reabilitação, mas a pessoa pensa, mesmo, eu já tenho essas coroas, se eu trocar vai ficar tudo meio igual. Não, a gente, feito alguns anos atrás, a tecnologia, o material, tudo mudou muito. Então, hoje a gente consegue tirar uma reabilitação antiga e realmente renovar totalmente aquele sorriso com materiais novos, tecnologia nova, e fica tudo muito bonito e muito mais natural do que era, Lógico, né? tem as suas limitações, todos entendem, o paciente entende, o próprio profissional tem que Uhum. orientar sobre isso,
Casos que nem esse, por exemplo, não dá para fazer ele muito por partes, ele acontece quase que todo ele de maneira Sim, simultânea. Então também por isso que a gente consegue entregar com uma rapidez muito grande e até porque também tem que ser realizado dessa forma, porque senão vai continuar mais do mesmo, vai continuar ocorrendo talvez os mesmos erros na hora da seleção da cor, na hora do formato do dente, do tamanho do dente, porque se eu não fizer algo que seja de maneira por completo, num caso que nem esse, sim. vai existir a diferença. Ele tem que ser feito superior e inferior, Uhum. para que a gente possa ajustar a mordida, realinhar a mordida, uma série de coisas. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, sabem que é só escrever pra gente, tá bom? É sempre muito bom estar aqui com vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.